A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa, que bom poder ter você aqui comigo para mais uma videoaula no nosso canal Ministério Fábio Santos. Nossas aulas das lições bíblicas CPAD, das EBDs espalhadas por todo o Brasil e fora do Brasil. Estamos no nosso primeiro trimestre de 2025, aonde chegamos à nossa lição de número 5, com o título da revista Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com os comentários do pastor Ezequias Soares, aulas ministradas neste domingo, 2 de fevereiro, com o título Jesus é Deus. Demoramos um pouco essa semana para subir a aula, porque tivemos alguns contratempos de agenda, algumas coisas para fazer, e sempre quando a gente se preparava para poder gravar essa semana, a gente tinha alguma dificuldadezinha, então para não ficar uma coisa de baixa qualidade, e essa aula também é pequena, nós vamos estar fazendo ela até um pouco mais rápido, porque ela é um pouco curta, porém muito importante. Mas acredito que a gente, voltando a se organizar, na quarta-feira a gente já sobe a aula a sexta lição. Chegamos praticamente na metade aí do trimestre. Tá certo assim? E a aula de hoje fala sobre Jesus é Deus, são algumas constatações muito importantes que vale a pena você se atentar. Por exemplo, o texto áureo vem dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática vem dizendo assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Ou seja, nós vamos estar estudando aqui, confirmando e atestando, provando que Jesus é Deus. Ok, mas para nós cristãos, para nós evangélicos, nós sabemos que Jesus é Deus. Então, qualquer uma outra pessoa de qualquer outro segmento que ela afirma que Jesus não é Deus, para nós causa uma estranheza. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus é Deus e não precisamos de que fiquem nos provando se é ou se é, se não é, se deixa de ser. Isso para nós é sem importância. Na verdade, o que causa estranheza é quando alguém ou de alguma religião, de algum segmento de crença, afirma para nós que ela acredita que Jesus não é Deus. Como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, enfim, os muçulmanos, entre outros. Isso para nós causa estranheza. Então, o que nós vamos estudar aqui, para você que é cristão, católico, que nos assiste, né, um prazer, muito obrigado pela sua companhia, pela sua estada conosco. Esqueci até de falar, você que não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, preocupa não, a aula é boa, viu? Deus vai falar contigo. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificações e deixa o like. Você se inscrevendo no canal, você vai estar fortalecendo a nossa igreja a crescer, porque já passamos acho que de 150, se não me engano, 151 pessoas já membros da nossa igrejinha, que está crescendo a cada semana, a cada vídeo postado, as pessoas vão chegando, e obrigado por você estar com a gente. E você deixa o like é muito, mas muito importante, porque você fortalece o nosso trabalho. Você com o like, você diz para o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, que este vídeo é bom, se você gostou do vídeo, esse vídeo é relevante, ele vai pegar esse mesmo vídeo e vai mostrar para outras pessoas que ainda não conhecem o trabalho, e assim a igrejinha vai crescendo e vai avançando. Tá certo assim? Então, continuando aqui, para nós cristãos, se alguém chega para a gente e fala sobre isso, causa uma estranheza. Mas tudo que vamos estudar aqui, você talvez possa gerar algum espanto de pensar: meu Deus, existem pessoas assim? Sim, existem crenças que acreditam que Jesus não é Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, se algum assunto, alguma ideia que te causar estranheza, se preocupa não, porque esse é o estudo, essa é a ideia da revista do trimestre, porque estamos falando sobre as heresias, aquilo que foi plantado lá atrás e que nos dias de hoje vem acontecendo com veemência. Não mudou muita coisa não, pelo contrário. Acredito que as coisas tomaram até uma proporção, um rumo mais acentuado. E a nossa leitura bíblica em classe
está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, depois nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Primeiro, do versículo 1 ao 4, Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo agora do 9 ao 14. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e no mundo o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Ou seja, a leitura bíblica em classe já vem nos trazendo uma clareza da divindade de Deus. E o versículo que eu gosto muito aqui é o versículo 14, que nós lemos agora por último, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que o Verbo se fez carne? Essa é uma coisa que a gente para pensar e fica, meu Deus, se fazer é você que se transforma. Não é alguém que pega você e transforma, fabrica você. Ou alguém pega você lagarto e transforma você numa borboleta, sabe? Alguém pega você incauto e transforma você em uma pessoa sábia, prudente. Não. É quando você se faz, a coisa parte de você, veja, mas não é uma mudança de atitude ou de pensamento. Porque quando eu me converti, quando você se converteu, houve em nós a necessidade, o desejo e o entendimento da mudança. Então, nós, ao entender isso, nós tomamos a decisão de mudar de opinião, de crença, tá? Mas ser feito, porque aqui diz que era verbo, era só uma palavra. E o verbo, ele se fez, ninguém o transformou, ele se fez carne, pessoa, esteve e habitou entre nós. E nós vimos a glória, a sua glória, como a glória do único filho que o Pai tinha, que estava cheio de graça e de verdade. Então, toda a história de Jesus é recheada, cheia de graça e de verdade. Tudo bem que eu não vou pregar isso aqui dá uma pregação longa, extensa, uma exegese maravilhosa, mas não é essa a ideia. Só para a gente poder começar a dignificar a divindade de Cristo. A introdução vem dizendo assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade de seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão somente o Deus Javé de Israel, que está em Marcos 12, 28 a 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo como os atributos de deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. E a palavra-chave para o nosso estudo de hoje é Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus com a gente, no meio de nós, relacionando com cada um de nós, enfim. Fica uma tradução livre para que você escolha uma e fique à vontade. Primeiro tópico diz assim: a doutrina bíblica da divindade de Deus. Veja, o que a Bíblia ensina sobre a deidade, a divindade, sobre a verdade de que Jesus é Deus.
primeiro parágrafo. Jesus é Deus. No Novo Testamento, veja, Novo Testamento, Nova Aliança, é direto quanto à natureza divina de Cristo. E o verbo era Deus, em João 1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu Deus, Deus meu. Ó, Tomé na conversa com Jesus responde, chama ele de Senhor meu Deus, Deus meu. Prova, está em João 28. Melhor, João capítulo 20, versículo 28. Aí tem outra frase, outro versículo. Mesmo existindo na forma de Deus, olha, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido em qualquer custo. Filipenses 2,6. Aí vem, para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, Colossenses 2,2. Está tudo provando, é ensinamento, é doutrina bíblica de que Jesus é Deus. Aí tem outra. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,3. Tá escrito. Outro versículo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 1,1. Está escrito. Outro ensinamento, outra doutrina bíblica. E nós estamos naquele que é verdadeiro e seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ou seja, 1 de João 5,20. Todos esses textos aqui provam a divindade de que Jesus era Deus e era Jesus. Nenhum desses aqui negam, então são doutrinas bíblicas no Novo Testamento. Se alguém chegar no Novo Testamento e falar, ou alguém dizer que na Bíblia não está escrito, a Bíblia não prova, está aqui os versículos. Bom, mas aí para que se prove isso, se você está, por exemplo, debatendo, conversando com uma pessoa que ela não acredita na Bíblia, é perda de tempo você discutir com ela. Fica você com a sua crença e deixa ela com a dúvida dela, ou com a crença, a forma dela pensar. Você não vai fazer ela entender ou aceitar aquilo que ela não quer aceitar, de maneira que você fale, não vai adiantar. Agora, se ela te pedir provas na Bíblia, está aqui, ó, João 1, João 20, versículo 28, Filipenses 2, versículo 6, Colossenses 2, versículo 2, Tito 2, 13, 1 de Pedro 1, 1, ou melhor, 2 de Pedro 1, 1, 1 de João 5, 20 e entre outros versículos. A Bíblia nos doutrina, nos ensina sobre essa verdade. Aí tem os seus atributos, que é o parágrafo 2º, que diz assim, seus atributos absolutos. É a coisa que é absoluto dele, é integralmente dele. É algo que está acima da média, assim, sobrenatural. É muito lindo quando a gente começa a ler sobre isso. A vontade que dá de discorrer em cada detalhe disso aqui. Você passa 1 ano, 2 anos só ensinando e pregando sobre esse tema aqui. Olha só os atributos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus, coisas que só Deus tem e que Jesus, como homem, possuiu, e possuía e possui. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos, ninguém tem, da divindade, como onipotência, só Jesus tinha, a gente não tem, eu não tenho, você não tem. Eternidade, ele tem, porque ele é eterno e a gente ainda não está no corpo glorificado para termos eternidade, ainda vamos passar pela primeira morte. Onisciência, saber de todas as coisas ao tempo todo, ao mesmo tempo, em tempo real, 24 horas do dia. A gente está muito, mas muito longe de querer chegar perto um dia disso. A onipresença, então, nem se fala, que é estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, como ele está aqui comigo no estúdio, ele está aí com você na sua casa, ele está aí com você no seu celular, no seu computador, não importa, mas ele está aqui, está aí ao mesmo tempo, como agora está em vários lugares, com várias pessoas, que importa que ele esteja. E diz aqui, a onipotência significa ter todo o poder. Nós não temos todo o poder. Ser todo poderoso, nós não somos todo poderoso. Jesus é onipotente. Ele é eterno. No princípio era verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis 1:1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência
é o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias e de toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo e ponto, irmão. Não tem conversa. Tem gente que fala, nós vamos te dar uns tópicos aqui, que como eu já li a lição para poder dar aula, eu estou quase falando algumas coisas mais para frente para explicar. Então, eu tenho que explicar um ponto de cada vez. Os atributos. Esses atributos são qualidades de Deus. Só Deus ele é onipresente. Só Deus ele é onipotente. Só Deus tem todo o poder. E Jesus disse, eu tenho todo o poder. É-me dado todo o poder. Jesus, ele é o único que é Deus que é presente em todos os lugares, sabe todas as coisas o tempo todo. Naquela época ele já sabia. Lembra de quantas são as passagens que nós lemos na Bíblia? Que, por exemplo, da mulher apanhada em adultério. E trouxeram uma mulher, e Jesus sabendo que era uma armadilha, e alguém falando alguma coisa, e Jesus percebendo o pensamento deles, ele vasculhava o pensamento das pessoas. Isso é um atributo, é uma qualidade. E só Deus tem. Nós temos, assim, relapsos. Para quem tem revelação, tem a percepção, tem o discernimento de espírito, ainda consegue algumas coisinhas que são gotículas comparadas à do grande mestre. E a sinopse número 1 é: a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Segundo parágrafo, a heresia que nega a divindade de Jesus. Veja, primeiro nós estudamos no Novo Testamento a doutrina bíblica, o que tem na Bíblia que ensina e prova que Jesus é Deus. Agora, as heresias que negam que Jesus é divino, que Jesus é Deus. O arianismo, que é o primeiro. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Olha só, varão, como é que o negócio é sério, varão. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia, ou seja, o que eles usavam como frase principal para negar a divindade de Jesus é: teve um tempo que não existia Verbo. Como alguém que nunca visitou a eternidade vai dizer que o Verbo não existia? E aí essa passagem que João, quando nós lemos na leitura bíblica, em classe e também no texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando a gente vai ter essa consciência do Verbo, durante muitos anos eu fiquei pensando, como que uma palavra vai morar em algum lugar, vai existir em algum lugar? Olha como a nossa cabeça é pequena, a nossa maneira menino, pequeno de entender, leva a gente para pensamentos assim. Como que uma palavra vai morar em algum lugar, numa eternidade? Tudo bem que eu não tenho acesso, não sei como é que é lá. Mas como que uma palavra vai chegar? Não. Para o nosso conhecimento humano, nós que somos pequenos em entendimento, não fazemos ideia de como que era a eternidade. A gente não faz ideia de como era a nossa vida no ventre da nossa mãe. Você imagina? Que dirá na eternidade. Imagina que coisa louca. Então, para o nosso entendimento humano, tudo o que se conhecia de Deus, sobre Deus, era apenas palavras, era apenas verbos. Toda a manifestação de Deus na Bíblia, até a vida de Jesus na terra, chegar ao advento de Jesus, era verbo.
Ninguém nunca viu nada. Ninguém nunca soube de nada de matéria. Porque quando ele fala com Adão, e a Bíblia mostra isso, após o pecado, ele já falava com Adão, no Éden. Ali na história de Adão fica uma dúvida de interpretação, porque ele fala, Adão, por que se escondeu? Ele diz, não, Senhor, é porque eu ouvi a sua voz e tive medo. Significa dizer que se ele ouviu a voz, ele sabia que Jesus estava chegando, como diz a passagem, e ele se escondeu. E a outra parte diz que Jesus costurou uma roupa de animal para ele, uma pele de animal, e deu a ele. Então, não é que Jesus costurou, Deus costurou e apareceu na frente de Adão. Dar significa estar na frente, estar presente. Então, ali pode existir uma dúvida de que Deus, no caso de Adão, se apresentou para ele, ele viu, ou antes do pecado ou depois do pecado. Aí é uma discussão que eu não vou me ater aqui, que é um assunto para uma outra ideia. Mas em todas as outras passagens, como por exemplo, quando Deus falou com Caim. Caim, por que lhes caiu o semblante? Caim, cadê teu irmão? Foi a voz de Deus que Caim ouviu, não foi a presença de Deus que ele viu. Então era verbo. Tudo que se sabe sobre Jesus é o eu sou, que se manifestou da mesma maneira quando ele falou com Noé, entre outros homens na Bíblia, quando ele andou com Enoque, apesar da Bíblia não descrever das suas andanças com Enoque, das suas experiências, mas conota isso. Quando lá em Moisés, é que quando ele se dá o nome, diz, se perguntarem quem me mandou, o que eu digo? Diga que eu sou te mandou, porque eu sou que sou. Assim ele falou com Abraão, foi uma voz que falou com Abraão, foi ele queimando como fogo numa sarça que falou com Moisés. Então, tudo para o nosso conhecimento humano não era uma pessoa que falava, era uma voz que se ouvia. E nas passagens seguintes, lá de Sansão, entre outros guerreiros, o Espírito, que é a manifestação agora do Espírito Santo, ele entrava na pessoa, fazia o que tinha que fazer e depois ele se retirava da pessoa. Israel precisava de alguma vitória, ele entrava naquela liderança, entrava naquela situação ali junto com os anjos e guerreava a favor de Israel e se retirava. Então veja, tudo o que se sabia era palavras, eram verbos, eram conversas, eram histórias de que se ouviu a voz de Deus, como aconteceu, por exemplo, com Samuel. Ah, Samuel, quando você ouvir a voz, diga, Senhor, eis-me aqui. Foi o que o profeta Eli disse para ele, porque ele ouviu o verbo, a voz. Então, quando diz que no princípio ele era verbo, porque tudo o que se conhecia sobre Deus era apenas palavra. Quando Jesus nasce, e principalmente no seu batismo, lá em João, é manifesto a presença do Filho ali, batizado, o Espírito como simbolizado por uma pomba, e uma voz que veio do céu, que diz, esse é meu filho, aqui me compraram, então você conhece a passagem. Ali Jesus, Filho, Deus Filho, se apresenta, se manifesta, e a gente consegue ver, como nós lemos, a glória do unigênito. Ele de carne e osso, e as pessoas começaram a ver e a caminhar com ele, que ele era cheio de graça e de verdade. 2. Suas explicações, no caso dos arianos. Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas. A mais emblemática, o Senhor me criou no princípio de seus caminhos. Misericórdia. Que eles mudam um pouco a Bíblia, né? Que está em Provérbios 8:22. O qual é a imagem de Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Eles distorcem também. Houve um tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, em João 17:3. Enfim. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Ou seja, o que eles usavam como explicação? Eles buscavam brecha no sistema, como se dizem, versículos isolados, onde o versículo vem escrito que Jesus é um e Deus é outro, mas eles não se atentavam ao contexto. Então, eles só se apegavam ao versículo. Então, você, meu aluno, você, minha aluna,
aprenda em nome de Jesus a entender contexto. Se na sua igreja for um pregador, uma moça pregar e ler um texto e não tiver a explicação do contexto e ela pregar e não pregar no contexto, cuidado com essa pregação. Não dê valor a essa pregação porque ela é perigosa. Não vou chamar de heresia porque eu não sei o que está sendo falado, o tema que é dado para a pessoa. Ela é perigosa. Talvez a pessoa sem informação, enfim, talvez não seja sem maldade, mas a minha verdade é que a gente ligado não vai dar esse mora de cair nessa armadilha do inimigo. Ele usa assim pessoas assim com esse tipo de pensamento, sem perceber, a pessoa acaba falando coisas que não precisa. E eu já fiz muito isso. E quando eu percebi que eu estava dando esses mole, eu comecei a estudar para poder aprender sobre Deus. Então, qual é a explicação do ariano? Ele pega um versículo e explana um versículo e diz que aquilo é verdade absoluta. Ele não olha para o contexto. Aí você pergunta, professor, o que é contexto? O contexto é quando você lê um versículo, mas precisa saber por que aquele versículo está escrito aquilo ali. Por que é que aquela frase está ali? Ela não está ali assim aleatoriamente. Tem uma história antes, vem uma história depois. Talvez o que está explicado naquele versículo são capítulos que você lê anteriormente. Talvez o que explica aquele versículo são capítulos que você vai ler posteriormente. Então, precisa se entender sobre o contexto. Ontem, estávamos lá na igreja, na reunião de varões, e eu que ministrei a palavra lá, batendo um papo com os meninos, e eu falei sobre algo que essa semana eu falava com alguém, por alguma situação, não me lembro exatamente o que, mas eu recitei, eu trouxe à luz essa ideia. Aquela história, nós estávamos no monte, acho que segunda ou terça-feira, orando no monte, e surgiu esse assunto, eu comentei esse assunto no monte, e ontem eu reiterei na reunião dos varões, ontem na igreja, que é a passagem da filha de Jairo, lembra da menininha de 12 anos, com a mulher do fluxo de sangue. Veja, Jesus estava saindo de um lugar que ele foi chamado para curar a menina de Jairo, que no meio do caminho soube-se que ela havia morrido com 12 anos de idade. No meio do caminho, uma moça que sangrava por 12 anos teve a cura. As nossas igrejas... Perdão, gente. Estou ficando um pouquinho resfriado, mas por isso essa fungação, que é até chata, mas me perdoa, tá? Aí, essa menina e a moça do fluxo de sangue, as nossas igrejas só pregam o milagre da mulher que tocou no manto de Jesus. Ensinando ou doutrinando ou motivando a você fazer campanhas para tocar no manto de Jesus que você vai receber vitória. Porque vai ter a campanha Toque no Manto de Jesus. Aí faz o corredor, você passa naquela cruz com um pano pendurado, toca no manto de Jesus. Nada a ver. Aí se prega sobre o milagre de Jesus na filha de Jairo, que tocou na menina e a menina, ela só dorme. O pregador, ele se atenta em pregar o milagre, porque pregar o milagre é uma pregação linda, maravilhosa, que de fato aconteceu, não é mentira e que te emociona. Mas Jesus é o centro da história contada na Bíblia. Uma mensagem que tem Jesus como centro, a pessoa precisa entender o porquê que a menina tinha 12 anos e a mulher sofria 12 anos. Percebeu já, por exemplo, a semelhança? Uma criança que nasceu com 12 anos, enquanto uma com 12 anos sofria. Aquela que nasceu morreu e foi ressuscitada. E aquela moça foi curada. Porque aquela moça representava a lei de Moisés, que ela ficava em casa, que ela estava impura, não podia sair. E Jesus era o fim da lei. Olha, em Jesus termina toda a lei e começa a partir dele uma nova vida, uma esperança. Que se ainda que você esteja no pecado, que é a história da menina, que uma criança com 12 anos já tem uma faculdade mental apurada, pelo pecado, pelas questões da vida, ela morre, Jesus é a esperança de vida eterna. Então, na mulher do fluxo de sangue, Jesus representa o Antigo Testamento que acaba ali e começa em Jesus um Novo Testamento que leva à ressurreição da menina, que é a nossa vida futura. É isso que tem que ser ensinado nessa passagem. Mas nós preferimos, a maioria dos pregadores, a falar apenas dos milagres e ignoram essas coisas. Por quê? Porque não se lê o que vem antes e o que vem depois.
Não se preste atenção naquilo que é de fato, de verdade, por que está escrito aquilo ali. Pega detalhes, e aqui os arianistas têm essa explicação. 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios, a tradução da palavra, tá, gente? A palavra criou. Na tradução de Provérbios 22, se você ler Provérbios 8, 22, perdão, tem essa tradução aí. Na Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é ganar, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer a existência de algo, é o verbo baran, como está em Gênesis 1. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Colossenses 1,15 a 18. 1,15 ao 18. Tem hora que eu quero falar rápido, fica gaguejando e passo por cima aqui. Me perdoa, tá, irmão? Tem hora que a gente dá mole mesmo. Desculpa. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Em João 10,30 fala sobre isso. Então, veja, como solucionar essa questão, essa bagunça, por exemplo, sobre os arianos pregam, sobre o que está escrito, por exemplo, nos versículos, que a palavra usada que eles usam, que Deus se transformou, criou, no original do grego, ou melhor, do hebraico, é a palavra Canaã, que significa criar no sentido de trazer à existência algo a partir de algo. Percebe? Quando eles dizem que Deus criou o verbo, é porque já existia alguma coisa, dali ele criou o verbo. Mas a verdade do hebraico certo, o verbo certo, é o baran, como está em Gênesis, que Deus disse, e disse Deus, no princípio a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito pairava por sobre. Isso é o início. Então não existia nada. O verbo baran, ele é conotado e direcionado a Jesus, como Deus, porque não existia nada e ele fez alguma coisa. Agora, se de alguma coisa ele faz uma outra coisa, aí já é o Canaã. Veja, de um celular eu estou produzindo, criando um conteúdo, que é uma aula de escola bíblica, ou seja, já existe mecanismo, então eu estou aqui diante do meu celular, tem uma ring light ali, atrás ali, com a iluminação, eu tenho aqui um notebook aqui no meu colo, eu tenho aqui à minha esquerda uma mesa de som, eu tenho um microfone, eu tenho aqui as conexões de cabo, tudo aqui no estúdio, eu tenho um fundo virtual, tenho toda essa estrutura que foi criada a partir de algo que existe para criar esse conteúdo que é a aula. Então já existia tudo isso, a gente tomou posse e fomos criando. Agora, se não existisse nada e de repente eu inventei um aparelho chamado celular, eu de repente inventei um cabo, e eu de repente inventei um notebook, e eu de repente inventei aí é criado daquilo que não existe. Foi isso que Deus fez. E o que eles defendem é aquilo que já existia e foi feito. Não é por aí. Não é assim que funciona. Sinopse 2. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Essa aqui é demais, né? Considerar Jesus como Deus de segunda categoria. Por isso que eu te falei no início da aula que teriam coisas que você ia ver aqui, que você fala, meu Deus, como é que alguém pode fazer isso? Pois é, os arianos pensam isso. Os testemunhos de Jeová pensam nisso. Olha só como é que a coisa muda e você vai começar a entender. 3. Implicações do arianismo na atualidade. Como que o pensamento ariano interfere nos dias de hoje, 2025. Preste atenção. Número 1. A tradução no Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora de contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se
de uma versão tendenciosa, veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. João 1. Tá tudo Deus aqui, ó. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 de Pedro 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz que do grande Deus do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ok? Tá. Mudaram o texto sagrado acrescentando um dó, ou do, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Cristo. Ou seja, quando entra a palavra do, eu vou ler com calma aqui para você entender, porque como eu estou com um texto aqui, não sei se você está acompanhando com a revista, você vai observar, você que está com a revista, que tem entre parênteses aqui o do. Olha só, vou ler, ó. A tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Senhor. Então, veja, fala do grande Deus, então bota Deus como grande, e do nosso Senhor. Duas pessoas distintas. Então, eles acrescentam esse do para dizer que o grande Deus é uma coisa e Jesus Cristo é outra. O grande, lá em cima, grande Deus e do Senhor, Jesus Cristo. Aí eles vão para uma outra versão aqui. Mas, enfim, vários textos que a gente leu aqui é a mesma coisa aqui. Não quero me ater isso aqui. Mas, por exemplo, eles mudaram o texto sagrado acrescentando um do. Não existe no texto grego para desvincular da divindade de Jesus. No grego não tem essa do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa só. É do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. E do, você está dizendo que está desvinculando um do outro. É aula de português, que é importante estudar aula de português. Eu, no seminário, quando eu fiz em 2002, o básico, tínhamos uma matéria chamada Português Bíblico, e como eu aprendi naquela matéria, maravilhosa. Número 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma de inúmeras encarnações de Krishna. Pois é. 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão, fala dos muçulmanos, é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou de um dos grandes mestres filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus de forma humana, ou seja, os Hare Krishnas não acreditam que Jesus é Deus e nem na trindade, de que Jesus era alguma coisa. Jesus é apenas uma das manifestações de Krishna. Não vou entrar aqui para explicar sobre Krishna, porque não é essa a matéria, mas vale a pena você que puder pesquisar, estudar sobre Krishna, que denomina os seguidores da Hare Krishna. E os outros grupos, como por exemplo, o Jesus do Alcorão dos muçulmanos, o pessoal que é kardecista, que acreditam na reencarnação, eles recusam a dizer que Jesus é a verdade absoluta sobre a ressurreição dele, sabe? Tem gente que diz que se Jesus não morreu, ele não existiu. Se ele não existiu, falam-se dele por quê? Não, porque foi uma história inventada.
Então, se ele não existiu, eu estou falando de Jesus que não existiu, eu estou falando de uma coisa que tudo que está sendo provado pela Bíblia é mentira, então a Bíblia é mentirosa. Mas se ele existiu, as pessoas falam, não, de fato ele existiu, mas não é isso tudo que você está pensando. Ele é apenas o líder espiritual. Ele apenas fez um trabalho de ser um mensageiro, uma mensagem que ele trouxe do trono de Deus. Ele é apenas alguém que teve uma importância, foi muito bom, legal, valeu, mas segue o jogo aí. Ele não é isso tudo. E outro diz, ele se for Deus, é o de segunda categoria, de quinta categoria, não serve para ser Deus, não. Consegue compreender como que a crença é o que faz o detalhe do entendimento? Porque tudo aquilo que nós ensinamos e aprendemos sobre Deus, sobre Jesus, se você acredita, ponto. Se você não acredita, ponto. Por isso que todas as religiões que negam isso de Jesus, os arianos, enfim, todos eles, têm ali por trás a mão de Satanás para tirar a crença que nós temos em Cristo. E o que Jesus disse? O que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele falou para aquele rapaz lá da cadeia. Acreditar no Senhor Jesus. E Jesus disse, tudo que pedir no meu Pai, em meu nome, crendo, ele vai te conceder. Então, quando a gente acredita em Jesus, acredita em Deus, o que nos leva à salvação é acreditar em Deus. Não é fazer um montão de coisa para ser aceito, para Jesus poder, nos dar brindes. Não. Eu falava ontem lá nos varões, hoje nós fazemos campanha por egoísmo, sabe? As pessoas hoje fazem campanha para receber uma bênção, que eles chamam de bênção, chamando coisas de bênção. As pessoas fazem campanha hoje para tirar o filho da droga, fazem campanha para tirar o marido da bebida, para tirar a esposa de algum problema, a filha de alguma prostituição, seja lá qual for o problema, para abrir porta de emprego, sabe? Para uma série de outras coisas. Então a campanha hoje ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem fotografia, ela tem os seus pregadores específicos, ela tem os levitas, que são chamados de levitas, os adoradores, mas não se faz mais na igreja campanha de oração para resolver essas questões. Por que a campanha não pode ser simplesmente, 7 semanas de joelho dobrando por 2 horas na igreja? Quando se coloca um relógio de oração na igreja, tem igreja que o pau canta. O líder tem que ocupar vários horários, porque o liderado não pode levantar 1h da manhã, não pode ficar acordado até meia-noite para orar pelo menos 20 minutos, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. Ele vai acordar cansadinha. Percebe? Então as campanhas de hoje estão tornando a cada um de nós egoístas, adoradores de nós mesmos, querendo as coisas só para nós, como eu falei ontem. Estamos hoje uma geração da farinha pouca e o meu pirão primeiro. Eu vou fazer a campanha? Amém, mas a campanha é farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não se tem uma campanha de oração para se organizar, para se preparar espiritualmente, para ir para a pista, para ir para a rua, evangelizar, botar uma caixa de som e pregar a palavra no meio da boca de fumo, no meio do pagode, como tem acontecido aqui no nosso bairro, e a gente está fazendo isso aqui, mas eu estou falando o que a gente está fazendo. Na semana retrasada, nós fomos na Boca de Fumo e tinha uma festa lá com muita gente, nós paramos a festa, os meninos nos receberam, aquela montoeira de gente se drogando, muitos dos que eu conheço, porque é no meu bairro aqui, a gente é conhecido aqui. Nós paramos com alguns, estava eu mais 3 amigos, nós oramos com eles, sabe, a palavra foi revelada, gente desviada, chorando, aceitando a Jesus, voltando para Cristo. Nenhuma delas foram nos nossos cultos, não sei nem se foram em algum culto, mas nós estávamos lá representando Cristo, fazendo o ID, não apenas preso dentro de 4 paredes. Nós fomos num bar, evangelizar num bar e percebemos que o melhor dia para evangelizar lá é na sexta-feira, porque nós fomos no sábado retrasado e tinha pouca gente. Passamos lá ontem e vimos que tinha pouca gente. Passamos lá na sexta-feira e estava abarrotado. Percebemos que o melhor dia para ir lá é na sexta-feira e nós já estamos nos organizando, jejuando, nos preparando, orando para ir lá numa sexta-feira e confrontar aquele povo. Quando der o intervalo do samba, nós vamos abrir a mala do carro, botar um som altão com louvor, com corinho de fogo e cavaquinho na mão e vão cair para dentro entregando folheto e falando que Jesus é bom, pô. Tá entendendo? Não é ficar preocupado em ter que fazer as coisas para tocar no manto, sabe? Para Jesus
curar o cego, ele vai fazer, é lógico que ele faz. Na nossa oração ele faz, naquilo que a gente acredita ele faz, com certeza absoluta. Mas a grande questão é que a gente também precisa entender que Deus, ele é tão maravilhoso que ele permitiu Jesus estar no nosso meio. E se Jesus disse que estaria conosco até o último dia, a consumação do século, é porque ele está conosco. Então a nossa crença é o que muda a história. Estou pregando, né? Pois é. Sinopse 3. Grupos religiosos negam a divindade de Jesus Cristo, alterando o texto sagrado. Sabe? Aí você pega os testemunhos de Jeová, eu tenho muitos amigos testemunhos de Jeová, e eles são muito conhecedores da Bíblia, mas distorcem textos. Trazem para si próprio aquilo que eles querem acreditar. Eu tenho um amigo lá que ele bebe, testemunho de Jeová, tenho vários amigos lá, e eles bebem, alguns deles bebem. E diz que a Bíblia diz que não pode se embriagar. Lógico que a Bíblia diz que não é para se embriagar. Ninguém aqui é maluco de dizer que não, porque está escrito. Ah, pastor, então você está dizendo que pode beber? Lógico que pode beber, varão. A Bíblia diz para você ter cuidado com bebida forte. Ninguém consegue beber uma cerveja, uma lata de cerveja. Não, a gente bebe até ficar doidão. Ninguém consegue tomar um cálice ou meio cálice de vinho. Não, a gente tem que beber uma garrafa para ficar doidão. O brasileiro é exagerado. Vou falar do brasileiro que eu não conheço ninguém fora do país que faça ou deixe de fazer, sabe? E a cultura, veja, a cultura no nosso país diz que crente não bebe. Então, se testemunho de Jeová quer ser olhado, considerado como cristão, como crente, ele não pode, pelo menos, beber em lugar público e entrar em boteco, como muitos frequentam boteco, onde ali a gente sabe tudo o que acontece nos botecos, não é o melhor lugar para estar. Aí tem a parte dos testemunhos de Jeová lá sobre o sangue, o valor que eles dão para não a transfusão de sangue. Se uma pessoa tiver uma situação que precise de sangue para viver, eles entendem que o sangue é sagrado, que o sangue não pode servir para isso. É uma crença deles, negando Jesus Cristo como Deus. Porque se você não dá o seu sangue por alguém, você não está imitando a Cristo que deu o seu sangue na cruz por nós. Lembra? A rapaziada que joga bola sabe disso. Pô, fulano é mó chupa-sangue. Tem que dar o sangue pelo time. Tem que dar o sangue pela empresa. Tem que dar o sangue pela igreja. Vamos trabalhar. O que é dar o sangue? É dar a vida, é se esmerar, é fazer com qualidade, com expectação, sabe? É se embrenhar, se envolver, é mergulhar mesmo, é emergir na coisa. É dar o sangue, sabe? E eles acreditam que isso não é de Deus, mas é cada um com o seu quadrado. Conclusão. Estamos chegando a 50 minutos de aula, um pouco mais curta, né? Eu que ainda segurei um pouquinho aqui para poder bater pelo menos 50 minutos. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Se você nega que Jesus é Deus, você está negando tudo que ele fez para obter a salvação. Então você arruma um jeito de ser salvo. Como ser salvo sem Jesus? Acha um jeito aí e espalha para a nação, para as pessoas, porque a Bíblia só me mostrou que é através de Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o que estando nele tem a vida. Então, sem ele, se você conseguir achar uma, Deus lhe abençoe. Fique em paz. Espalhe a notícia que se der certo, né? Ok. Irmão, chegamos ao final de mais um estudo. Rapidinho, né? Tem aqui a revisão de conteúdo para você fazer aí com o seu professor ou professora na sua igreja de escola dominical. Quero agradecer a você por ter estado comigo todo esse tempo. Pedir para que você se inscreva no nosso canal Ministério Fábio Santos, para a nossa igrejinha continuar crescendo. Eu me lembro que eu comecei há coisa de um ano atrás, que eu voltei a dar as aulas, um ano e pouco. Acho que não tem um ano, não. Éramos aqui com 30 pessoas, hoje já estamos com 150 e sem pagar, sem... como é que fala? Que paga um valor para poder o YouTube mostrar. Não, orgânico, de pessoas que vão assistindo e vão crescendo, e assim nós vamos. A igrejinha crescendo dia a dia. Então a sua inscrição é muito importante e não menos importante também é o seu like, porque aqui a gente não pede oferta de dinheiro. Você não vai ver a gente aqui nesse canal pedindo dinheiro.
a gente vai pedir a você, a tua oferta é você se inscrever no canal. Depois que você se inscreve, você ative o sininho de notificação e sempre deixa o like nos nossos vídeos, porque o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, vai pegar esse mesmo vídeo e vai mandar para outras pessoas. E quando você assina o sininho de notificação, todo vídeo novo que a gente sobe aqui no YouTube, o YouTube mostra a você esses vídeos. Querendo seguir a gente também em outras redes sociais, lembrei de falar isso, dá um pulo no TikTok, Ministério Fábio Santos, e você pode também no Instagram achar lá Ministério Fábio Santos. Eu estou fazendo uns vídeos de músicas, de hinos muito legais, que de repente eu posso tirar um dia aqui e botar um aí no final de um vídeo para você assistir, de músicas antigas dos anos 90, de quando eu me converti, de 30 anos atrás, bem legal. O pessoal está curtindo demais. Então você que quer procurar a gente, procura lá, Fábio Henrique no Facebook, Ministério Fábio Santos no TikTok e Ministério Fábio Santos no Instagram, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua paciência e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.